Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Fraternidade, nesta atividade dominical, a fluidoterapia. Hoje nosso tema é Paulo de Tarso, a biografia de Paulo de Tarso, e convidamos, antes de entrarmos no tema, convidamos a todos a elevarmos nossos pensamentos a Jesus nosso Mestre, a Deus nosso Pai, agradecendo pela vida, agradecendo pela oportunidade bendita que aqui se encontra neste momento de estarmos trabalhando em nome do Cristo, de estarmos nos refazendo em nome de Jesus, seguindo seus passos, estudando seus ensinamentos, e pedimos então aos benfeitores amigos que orientem essa caminhada e orientem o nosso trabalho destes momentos em que estaremos falando dessa pessoa tão importante para a vida de todos nós que nos colocamos como cristãos, nós que seguimos o Mestre Jesus, nós que nos orientamos por seus ensinamentos, por suas lições. Que Ele esteja sempre conosco em nossos corações, nos trazendo paz. Que assim seja. Bem, Paulo de Tarso, o próprio nome fala, Tarso, era uma cidade próxima ao Mediterrâneo, e ali Paulo de Tarso nasce, filho de uma família muito rica, uma família tradicional, e era uma pessoa, ele nasce como Saulo, em verdade, uma pessoa extremamente orgulhosa de sua descendência, uma pessoa extremamente orgulhosa de suas convicções religiosas, era, em verdade, o mais fanático dos defensores da lei de Moisés. Era considerado, após o tempo de estudo, quando ele vai para o Sinédrio, era considerado o maior orador entre todos os doutores da lei. Durante a infância, ele estudou, então, em sua cidade natal, na sinagoga, estudando os textos sagrados, sempre se destacando entre os demais. Mais tarde, então, já na juventude, ele vai para Jerusalém, onde é no Sinédrio, orientado por Gamaliel. Sinédrio, que era uma corte onde haviam as atividades religiosas, legislativas, políticas, e ali ele recebe então orientação de Gamaliel, que era considerado, era o mais respeitado de todos os doutores da lei daquela época, e então, muitas vezes, em muitas ocasiões, chegando até mesmo a substituir Gamaliel nas atividades do templo. Quando se mudou para Jerusalém, Saulo, ainda Saulo de Tarso, entra em contato com uma seita que estava iniciando. E ao encontrar com aqueles seguidores, sempre maltrapilhos, que eram os seguidores de Jesus, ele revoltava-se diante daquela serenidade que todos eles demonstravam em qualquer situação, mesmo quando feito prisioneiros, mesmo quando atacados, não se deixavam abater. E isso fazia com que Saulo de Tarso se revoltasse, pois ele procurava, em verdade, desesperadamente alcançar aquela serenidade, e acreditava ele que através de suas ações de perseguição talvez conseguisse essa serenidade. Saulo era honesto aos seus princípios e, portanto, perseguia os cristãos. Entre esses cristãos havia Gesiel, que passa a se chamar Estevão
em função da perseguição que era vítima e da destruição que o governo da época causou à sua família. Nesse meio tempo, Saulo fica noivo de Abigail, que era, em verdade, irmã de Estevão, de Gesiel. Entretanto, numa determinada cerimônia que ele pede a Abigail que estivesse presente, uma cerimônia onde haveria o julgamento e a condenação de cristãos, entre eles Estevão, irmão dela, ela o reconhece e a partir daquele momento rompe então o noivado. Estevão é sacrificado, é morto, e após a morte do irmão, Abigail rompe. Após o rompimento do noivado, Abigail também se torna cristã, também se converte ao cristianismo. E, infelizmente, após um determinado período, ela morre por uma forte enfermidade. Com a perda da sua amada, Saulo revolta-se ainda mais e, ao saber que havia se convertido ao cristianismo, Saulo resolve ir até Damasco para o encontro, para a prisão de Ananias, que era o responsável pela conversão de Abigail ao cristianismo. Nós comentamos todos esses fatos de Saulo, de Estevão, de Abigail. Todos esses relatos nós encontramos em várias fontes biográficas, mas estamos nos pautando hoje pelas informações que temos no livro Paulo e Estevão, que foi psicografado por Chico Xavier, orientado por Emmanuel, o autor Emmanuel, trazendo então essa linda história e que convido a todos que façam a leitura do livro. Acredito que todos já tenhamos lido Paulo e Estevão por mais de uma vez, mas fica o convite para que possamos ter essa leitura como algo sempre recorrente, uma vez que nos traz tantas lições essa linda história. Mas enfim, continuando, Saulo parte para Damasco e no caminho, já às portas de Damasco, ele sente-se envolvido por uma imensa nuvem radiante, por uma imensa luz, e essa luz ofusca sua visão. Ele tem uma vertigem e cai ao chão. Naquele momento, Saulo quer pedir socorro, quer orientar-se, mas não consegue ver, não consegue levantar-se, quando uma suave voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imaginemos essa situação, o momento do nascimento de Jesus dentro do coração de Saulo. Ele sente aquele envolvimento, aquela presença que inunda o seu coração, que lhe infunde tanta alegria, tanto respeito, e lhe pergunta então: quem sois, Senhor? Vejam aquele orgulhoso doutor da lei tratando de Senhor. Então ele diz: quem sois, Senhor? E Jesus lhe responde: sou Jesus, a quem persegues. Saulo, Saulo, não recalcitre contra os aguilhões. Quer dizer, não resista às palavras de Deus. Quanto de nossa vida é influenciada por essa passagem, de não recalcitrarmos, de não resistirmos às palavras de Deus. Quantas palavras de Deus estiveram em nossas vidas, há quantas vidas, e estão hoje, há quantos momentos, nos chamando para a verdadeira vida.
E então Saulo diz a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus diz a ele: entra na cidade e lá saberás. Assim, Saulo, ainda como Saulo, não é? Saulo faz nessa grande transformação. Vemos esse início dessa grande transformação do homem velho para o homem novo. E essa visão que havia cegado Saulo por completo, ela é restabelecida ao encontrar com Ananias. E ao encontrar com Ananias em pequena pousada, ele passa alguns dias ali recebendo as orientações, entrando em contato com a verdadeira mensagem de Jesus, e aí então Saulo percebe os seus erros, o quanto ele havia interpretado de forma incorreta a mensagem de Moisés, o quanto Jesus tinha a esclarecer sobre a lei de Moisés. E então ele parte para o deserto, onde ele acaba ficando ali por 3 anos e vivendo nesse oásis, no oásis de Palmira, ele vive como um simples tecelão, como um humilde tecelão. E nessa localidade ele passa a conviver então, onde foi, em verdade, a maior parte do seu aprendizado, porque ele passa a conviver com um irmão idoso de Gamaliel, Ezequias, e além do casal Prisca e Áquila, Saulo, ainda Saulo, resolve adentrar ainda mais as lições de Jesus. Essas pessoas que eram também judeus convertidas ao cristianismo foram os orientadores então de Saulo para com as lições e para com a verdadeira vida que seguimos, que perseguimos, que temos necessidade, que preenche o nosso vazio existencial. Saulo, então, após esse exílio, ele retorna e começa a pregar o Evangelho de Jesus, começa a pregar a Boa Nova. Quer dizer, aquele Jesus que ele tanto perseguiu na figura dos seguidores, dos cristãos, torna-se seu Senhor. Saulo, uma curiosidade que cujo nome significa aquele que é orgulhoso, aquele ao qual solicitamos algo, ao empreender essa viagem do conhecimento das lições de Jesus, dos ensinamentos, das orientações de Jesus, percebe que ele deixara para trás o Saulo e, portanto, passa a chamar-se Paulo, cujo nome significa aquele que é modesto, aquele que é pequeno, aquele que é humilde. Então, aquela visão que ele tem após a queda do cavalo, após o contato com essa visão de Jesus, ele então estava realmente transformado. Ele já não era mais o senhor orgulhoso, ele era o escravo. Por isso ele roga: Senhor, o que queres que eu faça? E é realmente aquilo que nos alivia, que nos sustenta, quando falamos a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Como é complicada essa lição de pedirmos a Jesus o que Ele quer que nós façamos, porque demanda que joguemos o nosso orgulho fora, que trabalhemos o nosso orgulho, que ele vá se extinguindo, tal qual a chama de uma vela que está se apagando. É esse o nosso trabalho do dia a dia, é essa a lição, tanto que Emmanuel nos fala que as maiores chagas, todos sabemos disso, são o orgulho e o egoísmo.
Então, a partir daquele momento, Saulo já começa a trabalhar dele para com ele mesmo a questão do orgulho. E a partir desse momento, então, dessa conversão, dessa parte da vida dele, de Saulo transformando-se em Paulo, quando ele entra em contato com as lições, com as orientações de Jesus, ele se torna o apóstolo dos gentios, quer dizer, aquele que foi enviado para espalhar, para disseminar o evangelho para o povo não judeu. Ele foi enviado, como o próprio Jesus diz, como o vaso escolhido. E ele é enviado diariamente ao nosso coração. Ele vem e faz essa viagem diariamente quando nos ensina a procurarmos Jesus, a fazermos as vontades de Jesus. Paulo, já então como Paulo, ele empreende para espalhar a boa nova, para disseminar o evangelho de Jesus, ele faz 4 grandes viagens. Em algumas biografias constam 3, porque não levam em consideração a última viagem de Paulo, que é a viagem a Roma. Mas, enfim, são 4 grandes viagens e nessas viagens, o que ele faz? Ele incentiva os grupos que estavam já em início ou já formados, os grupos cristãos, ele devolve a fé a tantos que já haviam perdido a fé pelo caminho, devolvendo essa fé a um grande número de pessoas, falando da mensagem da Boa Nova, curando muitos, praticando muitas curas e também dando início a novos agrupamentos cristãos. De cidade em cidade, Paulo ia então de igreja em igreja. Esse convertido de Damasco, esse homem novo, com o seu enorme prestígio, com o seu dom da fala, com a sua oratória brilhante, falava do Mestre Jesus a todos os corações, a todos aqueles que queriam ouvir a mensagem do Mestre, porque todos têm acesso, mas não são todos que querem ouvir, como até hoje acontece. Ainda muitos de nós estamos, e em muitas situações estamos, ainda na ilusão. Estamos ainda sendo dominados pelo mundo da materialidade, nos esquecendo qual é a verdadeira vida. Em verdade, Paulo teve, como nenhum outro homem teve, a importância da evolução histórica do cristianismo. Essa evolução tão forte, tão marcante que ocorreu após a conversão de Paulo. Essa decisiva influência de Paulo de Tarso se reflete até hoje. Até hoje, quando abrimos o Novo Testamento, quando abrimos uma página do Evangelho e lemos orientações de Jesus, lemos orientações de Paulo em suas cartas, vamos nos fortalecendo, vamos fortalecendo a nossa fé, vamos modificando, como falamos no Espiritismo, vamos modificando o nosso padrão vibratório, vamos abrindo os nossos olhos da mesma forma que Paulo teve as escamas retiradas, como diz Emmanuel, de sua visão, nós também, a cada página do Evangelho que lemos, a cada contato com o Cristo, temos algumas escamas retiradas de nossas vistas, de nossa visão de mundo. Então, Paulo, pelo amor ao Cristo, ele se deixou perseguir, se deixou caluniar, se deixou flagelar, mas ele deixou a todos nós, deixou à humanidade o maior exemplo de modificação, o maior exemplo de libertação das imperfeições que todos nós trazemos e que carregaremos ainda em maior ou menor grau por algum tempo.
Paulo, mais de uma vez, foi apedrejado, foi açoitado, foi maltratado, o que não é necessário que ocorra conosco hoje. Basta o trabalho de nós para nós mesmos. Não é mais necessário que adentremos ao circo romano para sermos vítimas dos leões famintos. Hoje o trabalho é de nós para nós mesmos. E Paulo, mesmo sofrendo frio, sofrendo fome, sofrendo privações, tendo a sua liberdade tolhida, por amor a Jesus, ele tudo aceitou e afirmou portar no corpo as marcas do Cristo. As marcas dos açoites, para ele, são as marcas do Cristo. Paulo é então, depois dessa vida de transformação, de luta para a implantação do Evangelho de Jesus, ele é decapitado por ordem de Nero no ano de 67. Mas sabemos que ele não partiu definitivamente. Ele continua o seu trabalho e temos a sua participação no Evangelho segundo o Espiritismo em duas oportunidades. Ele deixa suas palavras no capítulo 10, no item 15, e também no capítulo 15, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Também temos a participação de Paulo no Livro dos Espíritos, codificado por Kardec, na questão 1009, quando ele, juntamente com outras pessoas, com outros espíritos, nos fala a respeito da eternidade das penas. Paulo nos traz, então, essa mensagem de modificação, essa mensagem de dizer sim e de prosseguir no sim que ele disse. Porque muitas vezes dizemos sim, mas é um sim que não dura muito tempo, o que não ocorreu com Paulo. A partir do momento que ele teve a descoberta mais importante, mais retumbante, que é a que o ser não morre para sempre, que existe a imortalidade da alma, que existe um outro corpo leve, um outro corpo luminoso que permite a sobrevivência do espírito, de que há um reino de glórias, um reino de alegrias à espera de cada um de nós. Quando ele faz essa descoberta, é a mesma descoberta que nós temos a partir do momento da nossa conexão com Deus Pai, o Pai da vida. E nós precisamos fazer esse trabalho de aceitação de que as tribulações existem porque são necessárias, mas são tribulações de momentos que passam. E como o próprio Paulo afirmava, essas tribulações, elas são uma troca com momentos de glória eterna. Muitas vezes ficamos tão desanimados, decepcionados, desiludidos, porque gostaríamos que as coisas fossem da nossa maneira, mas as coisas acontecem como são necessárias para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução, para o nosso progresso. E temos tantos exemplos de como prosseguirmos dia a dia, quando não tivermos condições de pensarmos no dia a dia, pensemos pelo menos segundo a segundo, como dizem os nossos amigos, só por hoje. Então, que hoje a luz de Paulo esteja brilhando em nossos corações, através da semente que estará dando frutos, que é a semente do Evangelho, que é a semente que se transforma em pão da vida, o pão que sacia a nossa fome, que são as palavras de Jesus, que são as orientações e que é o envolvimento que temos a todo instante. Basta estendermos as nossas mãos na direção do Mestre de todos nós. Que Ele assim permaneça conosco
e que nós tenhamos força de permanecermos também com Ele. Muita paz a todos.